Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo e que nos acompanha pela internet no canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Que Deus te abençoe muito, que você possa ter um excelente dia ao lado do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abençoar tua família, teu trabalho e a tua saúde. Oramos por isso, para que Deus cuide de você. E se você passa por momentos de lutas, de dificuldades e de provações nesse momento, com angústia tremenda, com a depressão que está invadindo a tua vida, lembre-se, em Jesus há poder. Claro, Ele usa os médicos para nos darem ajuda, Ele usa os médicos para cuidarem da gente, usa pessoas, usa amigos, usa várias formas para cuidar de nós. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte, orar a Deus, estudar a palavra e aceitar os métodos que Deus usa para cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família. Que Deus esteja com você. Bem, hoje nós vamos ler Amós, capítulo 5. E antes de considerarmos alguns versos desse capítulo, eu queria orar por ti. Pode ser? Lembrando que você pode seguir a gente ali nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook ou Twitter, o endereço é o mesmo, PR Evandro Fávero. Você pode também acompanhar todos os programas da TV Novo Tempo através do portal novotempo.com. Tudo bem? Vamos orar juntos? Querido Pai, louvado seja teu nome pela certeza que temos e que tu escutas a nossa oração. Nesse momento, colocamos nossa vida em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 5 de Amós, ele apresenta uma lamentação por Israel, uma exortação também ao arrependimento. E aqui existem assim vários versículos fortes em que Deus rejeita o culto hipócrita. Vamos ver alguns versículos, então vamos ler primeiro o verso 1 e 2. Diz assim: Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Verso 2: Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra e não há quem a levante. E o verso 3 ainda diz: Porque assim diz o Senhor Deus. Aqui aparece um termo, não é? O termo Virgem de Israel. Ele retrata a nação como uma jovem cuja vida foi interrompida antes de ter começado. Na sua terra, é um lembrete de que a terra tinha sido um presente de Deus para Israel. Sendo infiel, o povo havia transformado esse presente em um local de morte, de enterro. Então, são palavras difíceis. Mas há uma outra frase que me chama a atenção aqui, que é a frase, ouvi esta palavra. É como um apelo de Deus para que possamos ser fiéis, ouvir a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos o que está escrito na Bíblia, esse ouvir não é só um ouvir assim superficial. Esse ouvir tem que ver com o praticar, colocar em prática na nossa vida. Então, quando a gente vê na Bíblia essa expressão, ouvir a palavra do Senhor, é como um apelo de Deus para que a gente possa ler, ou conhecer, ou até mesmo ouvir um áudio da palavra de Deus, mas não só ouvir, praticá-la em nossa vida. E quando fazemos isso, nós somos abençoados. Depois, há um destaque para os versos 3 e 4 da Bíblia. Aqui diz, porque assim diz o Senhor. E aqui essa frase ela é muito forte, porque não é um profeta que está falando, é Deus quem está falando. Assim diz o Senhor. Então, só que aqui prossegue uma lamentação, com uma imagem diferente da destruição de Israel. As tropas que Israel mandaria para defender o seu território, elas em vez de salvar a nação, elas seriam dizimadas. E aqui no versículo 4 tem uma frase, uma expressão que ela se repete no versículo 6 também. Diz assim,
é Deus falando. Deus diz assim: buscai-me e vivei. Depois no verso 6, o profeta faz esta exortação dizendo: buscai ao Senhor e vivei. Claro que no contexto imediato está falando da destruição literal do povo e tal, num contexto bélico, mas hoje esse texto, quando nós lemos aqui no Reavivados por Sua Palavra, além de analisar o contexto histórico, nós estamos analisando aqui mensagem de Deus para nós. Então, o que o texto está apresentando é um apelo do Senhor para que nós possamos buscá-lo hoje. Se no versículo 1 nós temos a expressão ouvir a palavra do Senhor, que significa não somente ler, mas significa praticar, aqui buscar tem que ver com uma decisão intencional nossa. Sou eu quem devo buscar a Deus. Claro, Ele está sempre do meu lado, a iniciativa da salvação é do Senhor, Ele toma a iniciativa da salvação, Ele envia profetas, o próprio Cristo tomou a iniciativa de vir à Terra, viver como ser humano, depois morrer na cruz do Calvário por você e por mim. Então, a iniciativa da salvação é de Deus. Mas a iniciativa, digamos, a decisão de aceitar essa iniciativa é nossa. Então, é você, sou eu que devemos buscar ao Senhor, tomar a decisão de buscá-lo, ouvi-lo, aceitá-lo e buscá-lo cada manhã. E essa busca não deve ser esporádica, não deve ser de vez em quando. Essa busca não deve ser no final do dia, quando eu já estou cansado, nem aguento mais nada pelas lutas que tive durante o dia. Essa busca deve ser intencional, deve ser diária e deve ser prioritária, ou seja, cada manhã eu devo buscar a Deus. Por isso queria parabenizar você que já está fazendo isso cada manhã. E queria desafiar a você que ainda não está fazendo, a fazê-lo, a ler a Bíblia, a orar, a estudar a lição da Escola Sabatina, que é um folheto, um guia de estudo da Bíblia que temos na Igreja Adventista. Então, você pode receber esse guia se você quiser. Então, enfim, usar as ferramentas que temos para estudo da palavra, um estudo bíblico, para que possamos compreender mais a Bíblia. Mas isso tem que ser cada dia, cada manhã, e na primeira hora da manhã. O versículo 5, que está entre esse verso 4 e verso 6 que eu mencionei, ali menciona Berseba. Berseba, que é uma cidade localizada a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Betel e era sede de um templo na época de Amós. O verso 6 também menciona a casa de José, que refere-se aqui a toda a nação, uma expressão que se refere a toda a nação. Então, esse capítulo tem mensagens específicas para Israel do Norte, a respeito da sua precária condição social e espiritual e da devastação que viria. E aqui nós encontramos também Israel, o Israel orgulhosa, que sentia-se superior, como a virgem, né, superior. Mas esta nação cairia e ninguém a levantaria. O profeta aqui lamenta essa situação de Israel. Ele lamenta o que o pecado ocasionou na vida do povo e se entristece de que Deus tenha que punir o pecador. O castigo de Deus a Israel seria tão severo que apenas 1/10 dos habitantes sobreviveria. Agora, Deus continuava a chamar Israel ao arrependimento, porque essa é a função do Senhor. Ele busca o seu povo, ele chama o seu povo ao arrependimento. Tem alguns versos que eu quero destacar ainda para você aqui. No verso 14, por exemplo, que diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Então, buscai o bem. Isso é um apelo para nós hoje ainda. Deus espera que busquemos o bem e não o mal. Bem, Deus continua a chamar-nos ao arrependimento. Buscar a Deus e seguir seus caminhos é a única maneira de escapar na época de Israel, era a única maneira de escapar da tragédia, da deportação, do exílio. Hoje, é a única maneira de escapar da condenação do pecado.
Sabe, na época de Israel, eles não deviam buscar os centros de idolatria que tinha em Betel, em Gilgal ou Berseba, mencionados aqui no verso 5. Então, eles deviam buscar a Deus, buscar ao Senhor, abster-se de todo o mal buscando o Senhor, porque Deus deseja a salvação de todos. Mas quem não deixar os seus maus caminhos não escapará da punição. Na época de Israel, era a punição literal, a destruição do povo e tal. Hoje é a destruição que haverá na volta do Senhor Jesus Cristo. E eu quero então, já agora chegando para o final da nossa reflexão, mencionar ainda outros 2 versos. O primeiro, o verso 21, que diz: desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E depois no verso 23, que diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Você sabe o que Deus está falando aqui? É uma repreensão à hipocrisia. Porque, primeiro, ele diz, é Deus que tinha estabelecido as festas, as assembleias solenes, e agora como ele pode dizer assim, desprezo as vossas festas? É porque o povo adorava a Deus da boca para fora. Nas suas cerimônias faziam uma coisa, mas o seu coração os conduziam para outro lado. E quando Jesus esteve aqui, ele repreendeu grandemente a hipocrisia. A hipocrisia entristece a Deus, porque a hipocrisia fala, eu falo que sou uma coisa, mas pratico outra. Se quero adorar a Deus em espírito e em verdade, se eu quero que os meus cânticos, minha adoração, minha vida seja aceita ao Senhor, Ele espera que você seja honesto, que entregue as tuas debilidades, as tuas lutas nas mãos do Senhor, e Ele cuidará de ti. Vamos fazer isso? Vou orar por você então, por esse objetivo. Querido Pai, não queremos ser hipócritas, queremos ser honestos, entregar nas tuas mãos a nossa vida, nossas lutas, debilidades, nossas conquistas também, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por sua palavra.